Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Opa, agora sim. Boa noite para quem nos acompanha. Vamos lá. Boa noite, Cruz Alta. Boa noite, Sapiranga. Boa noite, Caxias do Sul. Bem-vindas, bem-vindos para quem está no link. Esse é o seu microfone. A gente está ao vivo, ao vivaço, né? 10 de abril de 2025, 19 horas, cravado. Christopher botou no ar, tá no prêmio. Né? Hoje tem luz, tem água, embora eu acompanhei, né? Tá chovendo no Rio Grande. Não sei se tá chovendo na Grande Porto Alegre, mas no Rio Grande tá caindo tudo. Tá batendo água por tudo quanto é lado. Não, falar em batendo água... Porto Alegre tá funcionando não apenas no prêmio, mas tá falando no prêmio com a Expo Inter de sapatênis bombando aqui, né? Do nosso lado. Não, peraí. Explica aí, vamos lá. Vamos lembrar que a gente tá falando para mais gente, tá? Não, sério, agora... Não, muito bom. O que é a Expo Inter e o que é a Expo Inter de sapatênis? Explica para nós, por favor. A Expo Inter, para quem não conhece, é uma feira que acontece no município de Esteio, onde reúne-se os maiores produtores agrícolas, latifundiários, de compra, venda de insumos, sementes, maquinários. E temos a Expo Inter de sapatênis, que é o Salt Summit, que é basicamente uma grande feira de coaches e inovação tecnológica, promovida aí com gastança de dinheiro público para promover a empresa privada. Essencialmente isso. Isso aí. Perfeito. Ó quem chegou aí, Elias Areia Júnior. Boa noite, Elias. Bem-vindo. Alô, tá sem fone. Pera aí, vamos esperar eu botar o fone. Oi, Elias, boa noite, bem-vindo. Está entre nós, Elias? Atenção. É que eu quero fazer a primeira notícia aqui e pedir para o Elias comentar. Tudo bem, Elias? Tudo bem? Não, tudo bem. Então vamos lá. A gente tá... Caraca. Foi quarta passada, 2 de abril, né? O presidente do Hamburguestão, né? Decretou o fim do mundo. E aí decretou o fim do mundo, Donald Trump. Colocou tarifas para o mundo inteiro, 10% tarifa mínima. Uma semana depois, popular ontem, 9 de abril, ele retira as tarifas de todo o planeta. Em especial aqueles países que foram conversar, pediram reunião unilateral, dá 76 países, e mantém as tarifas contra a China. Agora, o último cálculo que eu li estava em 145% para um produto chinês entrar nos Estados Unidos. Bolsa cai, bolsa sobe, dólar cai, dólar sobe. A mídia corporativa tá igual curso em cancha de bocha, né? Não sabe para qual bola correr. E a gente tem uma certeza. Enquanto esse país for refém do capital financeiro, do capital especulativo, por mais acerto que tenha na economia real, nós vamos passar sufoco. Ou vamos passar uma crise fabricada pelo PIG. Mas tem os elementos que se movem, placas tectônicas se movem na sociedade brasileira. Só que a gente precisa de especialista. Hoje estamos sem a Carla, então Elias tem que nos ajudar. Elias, está me escutando? Eu quero saber se vocês estão me escutando. Perfeitamente bem, o som tá maravilhoso. O som tá perfeito. Tá um som tipo para comentar um gol do Dical do Jorge Mendonça, só que saudade. Ou do Luiz Henrique. Não. Vamos ao orgulho campineiro. Luiz Henrique foi um vento que passou. Eu vou ler a notícia aqui e vou pedir para o nosso amigo Elias comentar. E a partir daí a gente vai abrindo mais temas. Eu acredito que hoje o maior operador político do Brasil da extrema-direita é o Silas Malafaia.
Ele está falando barbaridades. Concordo com você. Está ameaçando Deus e todo mundo. Tá? Eita. Tudo bem, fazer o quê? Estão sendo derrubados no Facebook. Deve ser. Isso é bom sinal, tá? A gente deve estar incomodando um monte de fariseu aí, os caras vão atacando. Então, no rádio, antena, Lei 9612/98, mais importante. Veículo de maior credibilidade e audiência no Brasil é o rádio. Vamos lá, então. Vou ler aqui uma notícia. Cara, o negócio sumiu de novo, meu. Impossível. Ah, não, tá aqui. Elias e Christopher. Presta atenção, por favor. É um perfil muito bacana, tá? Chama-se O Brasil Fede a Covid. O Brasil Fede Covid. Olha a chamada. Polícia Federal apreende quase 1 milhão em dinheiro vivo na igreja de cunhada do prefeito TikToker. Gente boa, vivo, eu tô vendo os maços de dinheiro. Notas de 10, de 20 e de 50. Cara, formar 1 milhão com nota de 10, pelo amor de Deus, tá? Vamos para a notícia. Nesta quinta-feira, 10 de abril, popular hoje, o TikToker Rodrigo Manga, do Republicanos, para quem não sabe, é o partido controlado pela Igreja Universal e a família Macedo, também conhecido como prefeito de Sorocaba, em São Paulo, importantíssima cidade industrial de São Paulo, foi alvo de operação da Polícia Federal, investigando desvio de verbas públicas na saúde do município. As investigações, veja só, gente, apontam que Manga, o prefeito do TikTok, teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros, incluindo um amigo pessoal do prefeito, o empresário, adivinha o ramo do empresário? Imobiliário, Marcos Silva Motti. A PF também investiga transações... Ai, sempre tem, né, cara? Ai. A PF também investiga transações suspeitas envolvendo a igreja comandada pelo bispo Josivaldo Batista e pela sua esposa, a pastora Simone, que só por coincidência, ela é cunhada do prefeito TikToker, o Manga. Em buscas na igreja e na residência do casal de religiosos, a PF encontrou R$864 mil em espécie em uma caixa de papelão, tá? E para não parecer que a gente está aqui falando de todas as igrejas, é uma igreja, que a gente vai achar o nome e vai dar aqui também. Elias, eu confesso que não conhecia a fama do prefeito TikToker. Eu sei que ele foi lá bater palma pro Trump, eu sei disso. Naquela delegação que tomou neve na cabeça, comandada por Duda Bananinha. Mas esse cara é bem reconhecido, né? Especialmente em São Paulo. Comenta para nós um pouco, por favor. Ele ganhou, ele tem espaço numa cidade que já é conservadora por si só. Aliás, o interior do estado de São Paulo é conservador. E ele começou, ele é um típico político que governa pelas redes sociais. E eu acho, Bruno, que a atitude dele, a postura dele, e está acontecendo aqui na cidade em que resido, que é Sumaré, em que o prefeito ele faz ações e governa pelas redes sociais. Eu penso que a gente precisa colocar uma reflexão que é muito importante. Pelo seguinte, geralmente, essas pessoas, elas são apenas espuma. Elas apenas e tão somente fazem ações midiáticas, mas não interferem diretamente no dia a dia das pessoas. Ou se interfere em cima de perfumaria. A pergunta que fica é a seguinte, né, Bruno, Christopher? O que acontece para o eleitor, às vezes, votar num camarada que faz um governo ruim, que não tem ações
que não tem ações que interferem na sua vida no dia a dia, e ele acaba convencido pelas redes sociais a votar nesse cara. Tanto é que o Rodrigo Manga, ele já se declarou pré-candidato à presidência da República. O que eu acho um total absurdo. E por que eu acho um total absurdo? Gente, presidência da República, bem ou mal, você precisa ter uma trajetória de vida política. Você tem que ter uma trajetória de vida política. Eu posso ter 1001 divergências com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu não vou negar que ele tinha uma trajetória política. No Senado, né, na luta contra a ditadura. Quer dizer, tinha começo, meio e fim. O Lula, então, nem se fala. Ah, mas o Lula ele não organizou, ele não teve cargos executivos antes da presidência da República. Mas ele fundou um partido, ele fundou uma central sindical, ele mobilizou movimentos sociais, ele foi um dos artífices da campanha das diretas. Então tem uma história, tem uma trajetória. O grande mal, tem vários, né? Mas eu acho que o grande mal da gestão de Jair Bolsonaro é apenas um. Ele passa a mensagem de que qualquer um pode ser presidente da República, o que é um equívoco, o que é um tremendo absurdo. E agora vem o Rodrigo Manga querendo reivindicar, com todo respeito, a cidade de Sorocaba, com todo respeito. Que loucura é essa de se lançar a presidência da República tendo um mandato e meio como prefeito? Até menos. Sabe, a gente precisa conversar sobre isso, Bruno. Por que o eleitor, ele decide, independente da coloração ideológica, tá? Por que ele decide votar em pessoas que são maus administradores? O paraíso só existe na rede social, ele prejudica o seu dia a dia e mesmo assim o cara vota. Ô, Elias, eu queria citar aqui uma passagem, rapidinho, só para fechar o tema, depois a gente retorna. Fiquei devendo o nome da denominação religiosa, né? E o nome da denominação religiosa é Igreja Templo da Glória e Renovo, aonde o glorioso pastor Josivaldo é líder. Tá aqui, ó. Josivaldo Batista é o líder da igreja. Mas tem mais, Elias, tem mais, tá? Ih, agora meu computador travou. Saravá. Bom, vou no voo cego aqui, tá? Ô, Christopher, eu coloquei um link, por favor, você pode jogar em tela? Eu não tô vendo, tá? Porque infelizmente, eu tô com a máquina travada aqui. É o da igreja. Isso. Tá aqui que na tela. O Josivaldo pede, seja um patrocinador do ministério, tá? Desse ministério. Aí tem uma conta na Caixa, para uma conta do Banco do Brasil e uma conta no Santander. A razão social é Cruzada de Milagres dos Filhos de Deus. Agora, Elias, teve um milagre que o glorioso Rodrigo Manga fez, cara. Porque ele conseguiu oferecer 20 milhões de reais e a estrutura da operação da Polícia Federal é de 8 municípios, incluindo Sumaré, tá? Incluindo Sumaré, onde Elias mora. Esse é um tema importante. Agora a gente faz essa reflexão que o Elias colocou. Como é que o eleitor, ele ou ela, né, vai ficar propenso a fazer uma escolha ou de governante ou de representação a partir apenas das redes sociais? Porque é engraçado, porque é simpático, porque, sei lá, no termo o conceito anterior era cria uma reputação digital. E aí vem a causada, né? As maiores aberrações do mundo vão surgir por aí.
A profecia do Tiririca não deu certo. Ele dizia, vota em Tiririca, pior que tá, não fica. E ficou. Piorou muito. Piorou muito. Quando o Tiririca foi eleito, na eleição de 2010, nós estávamos em boom econômico, em plena recessão dos Estados Unidos. E os poderes fáticos desse país não foram capazes de reconhecer isso. Eu faço a resposta ao Elias lembrando de um episódio, tá? E aí o Elias comenta, o Christopher também. Acho que foi a penúltima vez, ou a anteúltima vez que eu fui convidado para falar em alguma emissora da RBS. A RBS é filiada da Globo no Rio Grande do Sul, namorava no Rio Grande na época. E aí, o programa da tarde da Rádio Gaúcha, muita audiência, tá? Muita audiência. Queria entender, descobrir, debater como foi essa mobilização dos jovens para tirar título. Essa que o Bolsonaro falou que já foi a manipulação do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Xandão queria que os jovens votassem, já que a juventude vota na esquerda, segundo o Bolsonaro. E o TSE conseguiu 4 milhões de votos a mais, de votantes a mais. A Anitta fez a campanha de graça, a cantora Anitta. E aí o âncora e a âncora da RBS estavam muito curiosos sobre o tema, né? Eu coloquei, olha, porque é fácil de perceber. Você tem uma identificação com um ídolo da cultura pop, ou uma ídola, entrar no mérito do teor estético da coisa, da produção. É uma linguagem acessível e é possível que uma jovem brasileira, mesmo com pouca formação política, crie identidades genéricas que podem se refletir na política. Tá? Aí tudo bem, ficaram contentes, coisa e tal. E também eu coloquei assim, os termos, conceitos, eles são produzidos, você tem que brigar por eles. Tipo o quê? Olha, a entrevistada que me antecedeu era então a chefe de polícia do primeiro governo do Damilk, delegada Nadine, hoje é deputada estadual. E estavam fazendo uma entrevista sobre delegacia especial da mulher e o conceito feminicídio. Ela estava explicando por que é importante defender o conceito feminicídio. Bom, se não tem o conceito, não tem um debate público, não tem a figura legal, não tem uma política pública para ser reivindicada. Ah, muito bem, entendemos completamente. Aí eles juntaram o Tico com o Teco, né? O Lé com o Cré. Mas, professor, por que é tão difícil debater? É tão factível conseguir, tão possível conseguir novos eleitores, novos votantes? E é tão complicado debater, por exemplo, o orçamento público. Eu falei, é culpa de vocês. A entrevista acabou. Como assim? Vocês me digam qual foi a última vez que vocês entrevistaram um economista heterodoxo que entende um pouquinho de economia, que quer produzir uma política econômica voltada para o emprego e renda, e que quer um país industrial e não um país que seja mero exportador agrícola. Ah, muito bem, muito obrigado pela entrevista, vamos agora para o nosso intervalo. Bum, desligaram na cara. Eu te respondo assim, eles. Porque quais são os espaços da sociedade que a gente tem para, de forma sistemática e organizada, debater por isso. Vai falar, mas na década de 80 todo mundo fazia assim, mas não tinha internet. E a vida era muito mais presencial. Então, fora os espaços presenciais que ainda são possíveis de ter um trabalho político, a produção simbólica é tamanha para a imbecilidade. E quando tem gente profissional para difundir aquilo que poderia mobilizar a cidadania, faz de forma mercenária, como, por exemplo, as editorias de economia dos jornalões, todos eles. Todos eles. Tem até aquela piada para encerrar, Elias. Botaram um papagaio, né? Nada contra o papagaio. E ele aprendeu a falar elevação de juros, corte de gastos, austeridade fiscal. Aí a Globo News contratou ele. Então, enfim. É possível, entendeu? É por aí que vai. É por aí que vai. Essa foi boa. Mas olha, a gente pegando por esse assunto, eu vou citar um assunto aqui agora que parece que não tem nada a ver, mas tem, em cima do raciocínio do Bruno. O mundo do futebol, do qual eu trabalho, foi sacudido, sofreu um terremoto com a revista Piauí.
na última semana, com a reportagem do Alan de Abreu sobre os desmandos na CBF. Eu não sei se o Bruno teve a chance de ler, se o Christopher teve a chance de ler. A reportagem é primorosa. 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 Fala em detalhes a bagunça que está na CBF em termos de distribuição de verbas, aumento de salário para presidentes de federação, quando a participação do Gilmar Mendes indiretamente na gestão da CBF, porque o Instituto de Ensino que ministra as aulas para a formação de técnicos, isso, ele é de propriedade do filho do Gilmar Mendes. Mas na prática do Gilmar Mendes. Beisola Júnior tá falando técnico, é isso mesmo? Sim, a coisa dele. Então tem muitas camadas naquela matéria. E o Jean Oddi, que é um bom comentarista, eu tenho informações que ele é um gentleman, um cavalheiro. Ele escreveu no Twitter que ele estava indignado que passou o final de semana, Bruno, e a matéria não tinha tido repercussão quase nenhuma. E ele ficou... Como isso? Uma matéria de 10 páginas na revista, um verdadeiro documentário escrito, ninguém repercute. Eu acho, aí é achismo, tá? É dedução. Eu acho que ele vendeu essa pauta lá internamente para a ESPN, e a ESPN, o editor-chefe do Linha de Passe, comprou a ideia. E eles fizeram um programa na segunda-feira primoroso, um programa de debate fantástico. Eles esmiuçaram a matéria, pegaram trechos, fizeram organograma, jornalismo puro. Na terça-feira, os 6 foram afastados pela direção da ESPN. A alegação é de que eles não comunicaram a cúpula do canal sobre o teor do debate e que eles... justificativa da direção, tá? E que eles deveriam estar preparados para uma retaliação da CBF. Retaliação aconteceu. Então, logo acabou o programa, a CBF ligou e reclamou, etc. Até porque a ESPN tem direitos de transmissão da Copa do Nordeste, tem direitos de transmissão da Série B, mas não é esse o problema. Não é esse o problema. Deixa eu fazer uma pergunta ali, rapidinho. Só um parênteses, eu não quero quebrar tua tese. A CBF fez a mesma coisa com a revista Piauí? Claro que não! Claro que não! Não vai mexer com o cara do Unibanco, não? Não, mas porque... Não é só questão... Não é só questão da família, o Bruno. O problema é que o João Moreira Salles, ele formou uma estrutura societária tão sólida, só para que todo mundo entenda. Ele fundou um instituto, esse instituto é que comanda a revista, ele fez algo nos moldes do The Guardian, e ele deixou de ser o proprietário real, o proprietário é esse instituto, e ele fez um depósito, olha que maravilha, ele fez um depósito em um fundo, tipo assim, o dia que vocês tiverem dificuldades financeiras, vocês recorrem a esse fundo para respirar. Ele fez um depósito de 350 milhões de reais. Né? Milhões, não é mil, milhões. Ou seja... Ô, seu João, também sou botafoguense aí, tamo aí, tá? Seu João... O que eu tô querendo dizer... Ele é um bom documentarista, falando sério. E outra... Mais e mais, essas matérias que abalam a República vão aparecer muito mais costumeiramente na Piauí. Por quê? Porque ele formou uma estrutura societária que deixa a revista quase que independente financeiramente. Então, meu filho, se os caras reclamarem, eu não tô nem aí. Quer mete processo, não tem problema nenhum. E aí, qual que é o ponto que eu quero abordar, Bruno? Eu sei que a gente tem 5 minutos, mas isso eu quero abordar. As pessoas estão indignadas
pela atitude da ESPN em relação ao afastamento dos profissionais, que voltaram hoje ao ar, mas voltaram espalhados em diversos programas. Mas voltaram, retornaram. Mas a pergunta é a seguinte, que fica, né? Por que a CBF toma essa atitude? Por que a ESPN toma essa postura? Por um único e simples motivo. Aí é uma tese minha, tá? Porque eles se sentem confortáveis em adotar essas posturas, porque nós vivemos uma era do jornalismo esportivo de entretenimento. Então, porque se existisse uma grande cadeia de jornalistas críticos, de veículos de comunicação críticos, que cobrasse a CBF, que fossem para cima da CBF, você sabe o que aconteceria? Para quem se formou em redação sabe disso. Primeiro, os jornalões, eles fariam a repercussão da matéria. Fariam repercussões, fariam suítes para aprofundar ainda mais o assunto. Vocês viram os veículos de comunicação repercutindo? Não. E por que eles não repercutiram? Porque a linha editorial deles é outra agora. Eles não querem atender aos torcedores críticos. Eles não querem atender aqueles torcedores que fazem reflexão aquilo que acontece fora dos gramados. O interesse deles, com todo respeito, tá? É atender vou apelidar aqui, o torcedor Homer Simpson. Né? Porque o que é o Homer Simpson? É um americano médio. É um americano médio que não raciocina, não tem interesse em assuntos mais profundos. E é isso que o jornalismo esportivo brasileiro está atendendo. E aí, o que acontece? Eu tenho certeza, não, porque o Jean Oddi fez um vídeo falando que eles acataram, tudo bem, tá tudo certo, tal, beleza. Mas, gente, quando você se sente isolado, é muito difícil você reagir. Tirando a ESPN hoje, por incrível que pareça, o único lugar que abriga jornalistas esportivos críticos chama-se UOL. Por incrível que pareça. Porque lá está o Juca Kfouri, lá está o Mauro César, lá está a Mili Lacombe, lá está o Casagrande. Nos outros veículos é entretenimento. É isso aí. E ninguém tem vergonha, porque o torcedor não se interessa. Aliás, é muito... Eu acho muito incoerente esse tipo de processo. Por quê? Porque o torcedor, esse torcedor comum, quando fala de política, ele fica indignado, é roubalheira, é isso, é aquilo, tem que prender todo mundo. Quando se volta para o futebol, alguns são cúmplices. Tudo em nome da vitória. Por exemplo, o Christopher tá aí, em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma equipe que foi alvo de uma devassa do Ministério Público, que foi o Internacional de Porto Alegre. E gente, o que descobriram o Internacional de Porto Alegre, resumidamente, que foi superfaturamento em compra de itens e obras, é algo que você vê em qualquer prefeitura, governador, e a torcida do Inter, muitos reclamavam. Não queriam investigação, uma loucura. E tem mais, né, Elias? No caso da Arena do Grêmio, cada conselheiro pôde ler o contrato com a OAS em menos de 20 minutos. E Absurdo. O primeiro indicado para gerir a Grêmio... a mesma coisa no Inter. E o primeiro indicado para gerir a Grêmio Empreendimentos foi o ex-governador Antônio Brito. Ele foi nomeado às 2h da tarde e caiu às 5h30. Pela reclamação da própria torcida. E na volta do intervalo... Vai. E na volta do intervalo eu quero falar a relação que os evangélicos têm para criar esse clima dentro do futebol brasileiro, porque tem. Ah, boa. E antes de ir para o intervalo, vamos só lembrar, né? O Estádio Olímpico da Zenha está literalmente caindo aos pedaços. Em plena
entre o centro e a zona sul de Porto Alegre. Vamos para o intervalo, já estamos de volta? Volta. O julgamento começou hoje no STF. Trabalhadores. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Então, estamos de volta. Agora sim, que barbeiragem. 35 anos de rádio, até hoje a gente se enrola. Vamos lá. Isso é a sua microfonia ao vivo para Ferrabras FM de Sapiranga. Que você tá rindo, né? Tem que ver a bateção de cabeça, Alan e eu, cara. Somar os dois dá 60 anos de rádio. A gente dá bate-cabeça. Mas tudo bem. Ferrabras FM de Sapiranga, Popular FM de Cruz Alta, Vanguarda FM de Caxias do Sul, para a Voz Trabalhadora, para o Coletivo, para um montão de gente. Mas um montão mesmo. Vou botar aqui as redes todas, Elias. A gente vai ficar... Todo bloco que a gente queria te ouvir para a gente poder comentar, a gente vai ficar aqui dando crédito para quem está na transmissão e retransmissão desse programa. E a coisa está avançando aí. Alô, ICEP, estamos chegando. Falando sério agora está avançando mesmo. Gente, é o seguinte. Elias Ares, qual é a relação? Agora, eu ouvi o Elias, cara. Eu ouvi o Elias falar. Sabe o que me veio à cabeça? Juarez Soares. Na minha modestíssima opinião, depois de João Saldanha, é o cara que mais me influenciou na crônica esportiva brasileira. O melhor repórter de rádio de todos os tempos. Olha aí. Pode escrever aí. O melhor repórter de rádio de do todos Pelé os tempos. No time do Zé. É. Eu já peguei ele como comentarista, tá? Elias, o Juarez Soares dizia o seguinte. Eu lembro como fosse hoje. Nós, jornalistas, podemos ser jornalistas esportivos ou cobrir outras matérias, cobrir outras áreas, outras editorias. Mas um ex-jogador, ele acaba ficando refém da sua experiência, que pode ser boa, pode ser ruim. E fazia uma outra pergunta também. Tudo bem que tenha atleta de Cristo, mas aqueles que não se dizem atletas de Cristo são atletas de quem? Eu lembro como se fosse hoje. E aí ele vinha com aquela sabedoria caipira dizendo que muitos atletas de Cristo eram boêmios querendo limpar sua barra, tipo o Marcelinho Carioca, ou o próprio Neymar Júnior. E aí, Elias, como é que esse ambiente evangélico afeta o vestiário e a cultura do futebol brasileiro contemporâneo? Existe esse perfil de atleta. Concordo com o pensamento do Juarez Soares. O cara que quer limpar a barra tendo uma vida religiosa. Eu tô lembrando de uma história aqui, vou contar rapidinho. Tinha um repórter aqui, espetacular, engraçadíssimo, já falecido, era o Renato Otranto. E o Renato, ele cobria Guarani. Aí um dia, um atleta de Cristo lá, não me lembro qual, se envolveu numa briga. Uma briga horrorosa, depois do treinamento. E naquele tempo, né, Bruno, a gente, né, chegava no jogador, perguntava, né? Aí ele chegou pro cara e falou assim, mas você brigou com o cara? Não aconteceu, tá, mas você, eu vi lá que você xingou, você falou falei uns palavrões, mas você é crente não xinga. O cara ficou desconcertado com a arguição do Renato Otranto. Mas olha aqui, por que interfere? Vamos lá, aí a gente tem que fazer uma conexão entre o mundo evangélico brasileiro e o mundo do futebol. O mundo do futebol, especialmente a fase áurea do futebol brasileiro, que eu acredito de 58, 57 até 1970, o que você tinha? Você tinha jogadores que eram oriundos das classes mais baixas, mais pobres, alguns que não tinham instrução,
e outros que eram rebeldia pura. Paulo César Caju, Afonsinho, o... Oh, meu Deus, estava com o nome dele aqui. Almir Pernambuquinho. E aí, o que acontecia? O dirigente, ele precisava de uma boa dose de malícia, de sabedoria para lidar com esses caras. É famosa a história da véspera da final da Copa de 1958, que o jogador também na época era tudo supersticioso, e aí fizeram o sorteio quem vestiria a camisa amarela e deu Suécia. E os jogadores ficaram desesperados, abalados. E aí o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, disse: não, vocês não deveriam ficar desesperados, nós vamos jogar de azul, o manto de Nossa Senhora. Grande sacada, e os jogadores compraram a ideia e o Brasil foi campeão do mundo. Os jogadores tinham tamanha personalidade que, de certa forma, eles até comandavam conjuntamente as equipes. Vide que a Copa de 1970, você tinha Gerson, que era líder, você tinha Pelé, que era líder, você tinha uma gama de jogadores, o Jairzinho, que praticamente eles impunham as suas reivindicações com o Zagallo. Bem, por que os cristãos evangélicos interferiram no ambiente do futebol? Vamos lá. A gente precisa ter em mente que, no geral, o cristão evangélico, independente se ele é de igreja tradicional, de igreja pentecostal, ou de neopentecostal, ou igreja histórica, eles têm um grande sentido de hierarquia. Né? Porque quando ele frequenta a igreja, por exemplo, a mãe do Christopher frequenta uma igreja, que ele já disse aqui várias vezes, e lá eu não tenho dúvida nenhuma, Christopher, que lá que quem manda é o pastor. Fim de papo. A primeira e a última palavra é dele. Então você condiciona dentro do cara que frequenta a igreja um espírito de submissão, de subserviente, que acaba transportando para a vida real, para a vida sua no dia a dia. Né? Quantas e quantas vezes eu acho que o Bruno já cruzou, o próprio Christopher, quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, você não cruzou com um cara que era cristão evangélico e tinha uma postura pacata durante o dia, ele não batia a boca com o chefe, ele não entrava em confusão. Se você parar para pensar e raciocinar, Bruno, isso foi um prato cheio para o mundo do futebol. Porque com o avanço dos cristãos evangélicos dentro dos vestiários, rebeldia praticamente acabou. Você não tem mais notícia de jogadores rebeldes, revoltados, que querem quebrar e arrebentar, que desafiam o técnico. Essa submissão é aproveitada tanto pelo treinador como também pelo dirigente. Vocês não percebem, por exemplo, a dificuldade que... Esqueci, teve um movimento em 2013, 2014, em que os jogadores quiseram reivindicar uma série de melhorias para o futebol, que era absolutamente justo. Eles não conseguiram adesão. Por quê? Porque eu aposto com qualquer um. A crentaiada dentro dos vestiários devia falar, a gente tem que ter temor pelas autoridades, a gente não pode desafiar os caras. Vamos orar aí para conseguir aquilo que nós desejamos. Mas aí o que aconteceu também ao mesmo tempo, Bruno? Que isso é um defeito que eu acho que é do mundo cristão evangélico brasileiro. Nessa ânsia de ter o domínio da membresia, você tolhe a criatividade das pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas perdem a personalidade. É bem por aí. E aí, o que acontece? Você transporta isso para o futebol, gente, tem tudo a ver. O que virou nossa seleção hoje? O que virou os clubes? O que viraram os clubes? Você não vê mais o futebol. Tudo bem, para os dirigentes é confortável, é ótimo.
Para os treinadores também, poxa, eu não tenho mais problema de disciplina, eu não tenho mais problema de ter revolta aqui e ali, eu domino o grupo com uma perfeição absurda. Para mim, o modelo acabado disso é o Tite. É o Tite. Me corrige, Elias, mas isso está me lembrando de... Eu que prestei o serviço militar, né? Está me lembrando demais a base militar de disciplina e hierarquia aplicada dentro da Mas é isso! Mas é isso! É isso que acontece! É isso que acontece, é disciplina e hierarquia. Vocês nunca viram um vídeo que tem do Silas Malafaia, que ele fala que ele condena a pessoa que critica o pastor da sua igreja? Ele fala diversas vezes, não toque no ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, deixa que ele vai. Isso é um reforço do discurso de disciplina e hierarquia. Eu não estou contra a disciplina, não estou contra a hierarquia. É muito importante. Mas a partir do momento que a disciplina e a hierarquia, ela tolhe, ela arrebenta com a criatividade da pessoa, é preciso parar para pensar. É preciso parar para pensar. Aí eu vou te fazer uma pergunta de vestiário. Oi, Elias. Tá. Bora futebolizar de vez. Essa geração aí, pós-Neymar, né? Geração, tipo, como é que ele faz? Autocentrada, preocupadíssima com o penteado. Na Copa da Rússia, o Neymar com 2 cabeleireiros. 2. Qual é a relação dessa vaidade extrema de exibir o consumo suntuoso? Mesmo os atletas que têm uma postura pública um pouco melhor, feitos Vini Júnior. Vinícius Júnior está levantando uma mansão na Barra da Tijuca de 20 milhões de reais. Não por coincidência, é o mesmo valor que ele deduz do imposto de renda ao fazer um projeto educacional em São Gonçalo, região periférica de Niterói, leste metropolitano, talvez o município mais violento do Rio de Janeiro. Olha que vai ser o município mais violento do Rio de Janeiro, é uma disputadora. Tipo, pode xingar à vontade, que eu venho de classe média, que eu venho do asfalto, que eu sou socialmente, fala o que vocês quiserem, cara. Mas essa geração pós-Neymar vai para o campo com mais empenho para jogar Champions League do que pela seleção brasileira. Isso aí é inequívoco. E a outra situação é que, olha, eu não quero parecer o período pós-50, né? Ou o auge do viralatismo brasileiro, mas eu não sei o que essas pessoas pensam, cara. Não sei mesmo. O que tem na cabeça, qual é só para fechar a frase, qual é a representação de si por futebol brasileiro? Fechei. Mas aí tem duas vertentes, Bruno. Vou falar especificamente daqueles atletas que são cristãos evangélicos. Primeiro, esses jogadores são totalmente influenciados pela teologia da prosperidade. Então, eles comprarem uma mansão, eles comprarem carros, eles ostentarem, de certa forma, é a colheita da bênção. E você falou da perda de identidade. Veja só. O bolsonarismo, ele é incoerente em alguns pontos. Vou dar um exemplo aqui. Ao mesmo tempo que ele abriga os patriotas, ele também abriga, estou dizendo patriotas, né, no conceito deles, ele também abriga pessoas e cristãos evangélicos que não têm o Brasil como referência de pátria. Porque algumas vertentes do mundo evangélico, eles defendem o seguinte, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá no céu. Então do mesmo jeito que a gente já comentou aqui, que essa vertente às vezes não tem um apego, não tem um pranto pela morte, eles também não têm uma ligação profunda com o país em que vivem.
Eu sei que é meio louco, eu sei que é meio incoerente, mas é isso. Nós estamos vivendo uma época, todo mundo está falando, porque... Gente, o pessoal fica falando, o governo Lula é ditadura, que não sei o que tem. O pessoal não sabe o que é ditadura, não tem a mínima noção do que é ditadura. Não tem a mínima noção. Mas o que eu posso falar, o que eu posso dizer é que nós estamos vivendo uma época, infelizmente, fomentado por algumas vertentes evangélicas, não vou dizer todas, em que você está matando aos poucos a principal característica do Brasil, que é a criatividade, que é a inventividade. Porque, no fundo, o que eles querem é unificar tudo. É todo mundo pensar da mesma maneira, se comportar do mesmo jeito, ter os mesmos procedimentos. Porque eles já vivem isso no dia a dia. Se você pegar, por exemplo, não vou citar a denominação para ninguém ficar bravo comigo, mas existem denominações em que o templo, se você for em 250 templos dessa denominação, é tudo igual. Não tem diferença, não tem o toque humano, não tem a criatividade, não tem aquilo que é diferenciado. Qual é a graça? Qual é a graça? Hã? Qual é a graça disso aí? Uniformidade. Uniformidade. Não entendo isso. É de você transmitir o conceito de que você está... Porque tem um problema, Bruno. Aí tem um problema que foi transpassado pela nossa elite. Explica aí, vai. Educação, formação, conhecimento não é instrumento para construção de cidadania. É status. É status. E aí, muitas pessoas que não têm formação superior, por exemplo, se sentem humilhadas, se sentem... se sentem de autoestima baixa por conviverem com advogados, com advogados, arquitetos, engenheiros, porque esses caras... eu vou dar um motivo aqui. Vocês sabem qual é a minha tese? Por que o mundo do futebol tem resistência aos jornalistas? É a minha tese, tá? Pela escolaridade? Pela Sim. escolaridade? Sim. E a crônica esportiva? Mas, por exemplo, quando você vê um PVC, por exemplo, o PVC, queira ou não, para estar no dia ele está, ele teve que fazer faculdade, ele teve que fazer curso superior, teve que estudar 4 anos. E pro cara que, às vezes, ele corre atrás de uma bola como única forma de sobrevivência e que não teve oportunidade de estudar, aquilo para ele é a morte. Por que vocês acham, por exemplo, que o Dr. Sócrates tinha resistência no mundo do futebol? Não era só porque ele é inteligente. É porque ele conseguiu jogar bola e se formar médico. Por que tem dirigente? Por que tem treinador? Tem... Opa, caiu? Caiu. Olha aí. Oi. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, rapaz. Olha aí. O boicote das redes hoje está fortíssimo em cima da gente. Hoje tá... Como é que tá no Facebook, hein? Estamos fora? Voltou agora. Voltou a estabilidade do Facebook, mas até então estava passando parte do programa instável. Indo voltando. O Elias estava desenvolvendo uma tese, e esse é um camarada que tem mais de 30 anos de setorista de Ponte Preta e Guarani, tá? Mais de 3 décadas de setorista. E desenvolvendo uma tese onde, supostamente, o mundo dos boleiros, do jogador profissional de futebol, tem algum rechaço ao jornalismo pela escolaridade. Ô, Christopher, eu vou fazer a junção de Lé com Cré.
Agora, será que este mundo do vestiário, permeado por atletas de Cristo, evangélicos, com a parte deles tem na obediência e na busca pela riqueza, uma de suas metas de vida, também tem essa relação com o entretenimento? Eu acho que não. Um pouco eu estava pensando nisso, eu estava ouvindo Porque ele, estava pensando nisso. aí, o que você acha? Eu estava pensando nisso, e isso tem muito do que tu fala, o que se tornou o jornalismo esportivo atualmente, né? Que se tornou muito mais um grande site de fuxico do que de jornalismo de fato, né? Jornalismo crítico. E muitos desses jornalistas, eles vão ao campo, vão ao jogador, buscando apenas uma matéria bombástica, uma matéria sensacionalista. Eles vão atrás do jogador, vão atrás do técnico, vão atrás da equipe, de jogadores que, como o Elias falou, muitas vezes não têm escolaridade, acabam muitas vezes minerando e tentando prospectar dele falas que buscam única e exclusivamente promover através do escândalo, através da fofoca, através de um grande site. Isso que virou o site de jornalismo hoje em dia. Pode entrar em qualquer site, não tem portal que se escape. É uma vergonha. Eu acho que um pouco isso os jogadores começam a se tornar receosos, assim, porque os jornalistas buscam se promover em cima disso. Eu enxergo, é a impressão que eu tive. Tem uma coisa, claro, e tem um detalhe, né, que a gente, bom, agora vamos chutar o balde, né? Lembrar as aulas de rádio 1, rádio 2. Tava na docência ainda, né? Ô, Christopher, não são clubes populares, tá? Também não são tão orientados quanto parece. Mas a gente tem em Porto Alegre 2 clubes formadores de atleta olímpico. Atletas olímpicos, no plural, né? A Sojipa e o Grêmio Náutico União. E quando eu estava morando ainda no Rio Grande e acabava vendo, por exemplo, o programa esportivo local de qualquer canal, tá? Eu não lembro de ter reportagem, nem que fosse uma vez por semana, com modalidades olímpicas nesses 2 clubes. Não lembro. Se um veículo de TV manda uma equipe, motorista, repórter cinematográfico, reportagem, tá? E vai cobrir, por exemplo, o judô da Sojipa, vai esbarrar com o medalhista olímpico. Se for cobrir a ginástica olímpica da União, vai esbarrar com um técnico que formou atleta olímpico. Tô falando sério. Vai esbarrar com gente que disputou Pan-Americano toda hora. Enfim, sei lá. Matéria tem, gente. Agora, ficar discutindo, no caso, nós aqui no Rio Grande, quer dizer, embora não esteja no Rio Grande, como se estivesse no Rio Grande, que o terceiro reserva do aspirante do Grêmio do Inter cortou o cabelo, aí também é demais, né? Aí também é demais. Você não vê uma matéria decente? Até vê, quando tem gauchão, né? O charmoso gauchão. Né? Lembra do Covidão Raiz? Na pandemia, enfim. Dos estádios do interior. Mas aí vão demolir um estádio e ficam falando, não, agora é um novo momento. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Demoliram o estádio do Esporte Clube Cruzeiro e o time teve que ir para a cidade de Cachoeirinha, ficou por isso mesmo. Ô, Elias, a gente veio aqui para a província, tá? Pegamos, você cortou e voltou, a gente veio para a província para comentar aspectos aqui do Pago, tá? Mas não muda muito da relação que você coloca do derby campineiro em relação à dupla Grenal e a cobertura esportiva aqui. Eu tinha até uma pergunta para o Elias. Elias, está me escutando? Voltou já? Eu queria saber se vocês estão me escutando. Alô? Alô? Não, tá ruim. Desconectado seu microfone, quase acabando o programa aqui. Oi? Só estática. Então, aí o Cris estava lembrando aqui no chat do programa, a era dos chamados bad boys, né? Década de 90 e início dos 2000. E, cara, eu não quero fazer louvor, porque aí não tem... Pô,
Aí também tem um comportamento duvidoso, né? Como o de Ronaldo Nazário, por exemplo. Mas, cara, aquela geração foi campeão em 94, vice em 98, campeão em 2002. Vamos botar o pingo no i, né? Foi o que aconteceu. Podia não ser... aparentemente não era um espaço muito tranquilo de convivência, mas em termos... E não parecia deslumbrado com o mundo europeu, nenhum deles. Impressionante isso, né? Não pareciam deslumbrados. Tipo, eu jogo no Real Madrid, eu jogo no Barcelona, eu jogo, sabe? Se dane. E encararam, olha... E numa época que ainda se dava muita atenção à seleção brasileira. Fato que depois de 2006, cada vez se deu menos atenção. Mas também era o caos, né, cara? A seleção quase não classificou para a Copa da Coreia do Japão em 2002, foi campeão do mundo. Lembro como se fosse hoje. Mas por pouco não entrou. Mas tem um curto-circuito. Tem um curto-circuito. Vamos ver se ele consegue voltar para a gente poder encerrar. Elias, e agora? Vamos ver, vamos testar, amigo. Vocês estão me ouvindo? Tem um barulho estática de AM, das antigas. Ninguém está te ouvindo. Agora não, agora te ouvi. Elias. Isso. Nós temos 1 minuto e meio para falar desse curto-circuito do sentido de pertencimento do jogador brasileiro atual com a seleção brasileira. 1 minuto e meio. Vamos tentar desenvolver aí, rapidinho, por favor. Muito simples, porque antigamente você ia para a Europa com 25, 27 ou 28 anos. Hoje o garoto com 17 anos já está indo para a Europa. Você vai passar boa parte da sua carreira adquirindo hábitos europeus, costumes europeus. Como é que você vai conseguir construir uma identidade brasileira se boa parte da sua vida você vai morar na Europa? Impossível. Perfeito. E o Messi? Como é que explica o Messi? Em tese, você tão argentino e foi para o Barcelona com 13 anos de idade. Mas o Messi, o pai, a família foram junto com eles. Também o povo argentino nunca desgrudou do Messi, tem esse detalhe também, pro bem ou pro mal. Então o Messi nunca perdeu a conexão com a Argentina, né? Apesar de morar em diversas partes do mundo. Cara, a gente tinha... Bom, a gente estava sem perna, né? Realmente a gente precisava... mais à frente tem um programa, se não de esporte, de futebol profissional. E aproveitar o Elias também para isso, mas uma coisa de cada vez. Falta 1 minutinho. Elias, pergunta singela. Hoje o maior porta-voz da extrema-direita evangélica é Silas Malafaia? Disparado. Mas eu acho que isso não seja bom para a extrema-direita, não, viu? Acho que quanto mais ele falar, mais cria cenário para a esquerda aproveitar e tentar desconstruir o campo da extrema-direita. É isso aí. Então, hashtag fala mala cheia. Fala tudo, xinga todo mundo, ofende poder constituído. Vamos lá, fala mala cheia, fala. Bom, para encerrar, gente, muito obrigado. É isso aí. Ice Cream, Popcorn, Little Banana e vamos em frente. Esse foi o nosso, né, microfonia de quinta-feira, 10 de abril de 2025, ao vivo para Sapiranga, Cruz Alta e Caxias do Sul, e também nos canais que nos acompanham a partir de O Coletivo e a Voz Trabalhadora. Obrigado, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau! O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das 4 linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio.